Olá, no Repórter Eco de hoje, aprenda a fazer a previsão do tempo a partir do formato das nuvens. Participe também do programa de monitoramento dos rios brasileiros feito pela Fundação SOS Mata Atlântica. E ainda uma escola de São Paulo cultiva a horta orgânica para deixar mais saudável a merenda. A iniciativa é do pai de um dos alunos que decidiu plantar verduras e legumes livres de agrotóxicos em benefício das crianças. Com a ajuda da sociedade, uma das ONGs ambientalistas mais importantes do país faz um levantamento da qualidade das águas nas cidades. E o geólogo e professor de astronomia Paulo Varela procura incentivar a observação do céu para que as pessoas resgatem o contato com a natureza. Plantar uma horta orgânica dentro da escola. A ideia é de um colégio de São Paulo. Verduras e legumes são cultivados sem agrotóxicos. Uma hora por dia, de segunda a sábado, dedicada a limpar o bosque, rastelar a grama e cuidar da horta, como aprendeu na infância com os pais. Plantar na lavoura, plantar milho, arroz, feijão, rama de mandioca. E a mãe também pegava a gente para ajudar na horta. Adilson Ron foi criado na roça, no interior do Paraná. E agora, com boa vontade, doa seu tempo e experiência, cultivando e mantendo com capricho os 10 canteiros que ajudou a formar na escola estadual onde seu filho de 7 anos, Álvaro, estuda, na zona oeste de São Paulo. Num lugar que tinha capim e sujeira, limpei tudo. E comecei a plantar pé de alface, repolho, de tudo um pouco. O pai voluntário semeia várias hortaliças e legumes, faz a manutenção dos canteiros e sempre dedica uma parte do tempo para compartilhar o que tanto sabe. Com paciência de pai e sabedoria de mestre, Adilson ensina os alunos de onde vêm os alimentos. Porque tem crianças que comem um bolinho de espinafre, e você vê um pé de espinafre plantado num canteiro, vão achar que é mato. Então assim, eu estou mostrando para eles o que é e o que dá para fazer. É muito cheiroso. Cheira, ó. Cheira aí. Cheiroso? E aí está Adilson com o filho Álvaro e os colegas, plantando ervas e temperos e semeando conhecimento. Álvaro, o que você acha do que seu pai faz? Muito legal, assim, que ele fica plantando as coisas para nós comer lá no refeitório. O que você já comeu? Beterraba, alface e tomate. E comer esses alimentos que vêm da horta, você gosta? Gosto. O que você acha mais saboroso? Eu acho alface. A horta educativa faz parte de um projeto maior da escola que estimula a alimentação saudável. O apoio vem de uma organização internacional sem fins lucrativos, que tem ações nas áreas de educação e saúde. A INMED custeia, por exemplo, a manutenção da horta com a doação de mudas, sementes e adubos. A ONG também construiu uma composteira e uma cisterna para captar água da chuva. A ideia é estimular um hábito de vida saudável, qualidade de vida para as crianças e para as famílias, porque a ideia é que elas aprendendo, elas também sejam um agente de mudança para levar essas informações para suas famílias e comunidade para que essa ideia se dissemine. Dona Elza, a diretora da escola, já vê uma mudança nos hábitos das crianças. O consumo de frutas, legumes, verduras, a alimentação melhorou bastante. E o conhecimento também, porque eles não conheciam o que era uma cenoura, o que era um rabanete, o que era uma beterraba. E o pai voluntário não esconde o prazer de ensinar e colher os frutos, junto de seus aprendizes. Quando vem todas aquelas crianças com aqueles olhinhos brilhando assim, olhando para você assim, nós vamos plantar hoje. Olha lá, é o pai do Álvaro. Então isso é tudo. E ver a escola assim, limpa. Você fica feliz do seu pai participar da sua escola? Sim. Por quê? Porque ele dá um tempo para eu ficar com ele, às vezes eles traz o lanche. Você gosta de mexer na terra? Gosto, eu amo mexer na terra. É? Por quê?
Que ela é macia. E o cheiro da terra, você gosta? De natureza, vem muito bem no meu nariz. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Em viagem aos Estados Unidos, a presidente Dilma Rousseff e o presidente Barack Obama assinaram um compromisso conjunto de colaboração entre os dois países para controlar as emissões de gases do efeito estufa e investir em energias limpas e renováveis. O governo brasileiro se compromete a recuperar, até 2030, 120 mil quilômetros quadrados de florestas, uma área equivalente à metade do estado de São Paulo. O Brasil também promete zerar o desmatamento ilegal em 15 anos. O plano é importante, mas considerado pouco audacioso por várias ONGs ambientalistas, porque empurra para frente o que deveria ser feito agora. A China, maior poluidor do mundo, anunciou que vai limitar entre 60% e 65% as emissões de CO2 até 2030. O país asiático também diz que deverá aumentar em 20% a geração de energia renovável. 30 de junho foi o dia mais longo de 2015. Ganhou um segundo a mais para ajustar os relógios atômicos do mundo ao tempo de rotação da Terra. Foi a 26ª correção desde 1972. A Lua tende a desacelerar o nosso planeta e por isso é feita a adição do segundo. Aguarde, porque tem mais. Voluntários ajudam a ONG SOS Mata Atlântica a monitorar os rios brasileiros. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A ONG SOS Mata Atlântica conta com a participação de voluntários para cumprir uma difícil missão: monitorar os rios. É uma forma de chamar a atenção da sociedade para a importância de se garantir a qualidade da água. Um pássaro protegido pela mata, pequenos peixes, uma garça que passeia pelas águas. Até parece que se trata de um rio limpo. Mas quando as imagens do córrego Água Preta, na zona norte de São Paulo, vão dos detalhes para uma visão geral, se vê muito lixo. O educador ambiental Alexandre Domingos participa como voluntário do projeto Observando os Rios, realizado desde 1993 pela Fundação SOS Mata Atlântica. Frequentador do espaço desde criança, conta que a situação já foi pior. Antes, a categoria dessas águas, levados em conta parâmetros como a quantidade de oxigênio e o pH, era ruim. Hoje é regular. Já teve uma campanha de despoluição feita pela Sabesp em relação a alguns córregos aqui dessa bacia do Mandaqui, né? E o nosso córrego foi contemplado também nessa campanha, né? E de lá para cá melhorou bastante. O projeto é muito importante porque mobiliza atores sociais, comunidades, escolas a entender que aquilo que passa no bairro dela não é um canal de esgoto, e sim um rio que está muito maltratado. Foram analisados 111 córregos, rios e lagos de 45 municípios de 5 estados. Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e mais o Distrito Federal. A categoria considerada ótima em relação à qualidade da água não foi encontrada em nenhum deles. Boa apareceu quase que exclusivamente em áreas protegidas, como parques. Atenção, onde as matas ciliares, aquelas que ficam na margem desses córregos e rios, estão bem conservadas. 21 apresentaram uma situação tão ruim que nem fazendo um programa de despoluição eles podem ser usados para irrigar lavouras
muito menos ainda para consumo humano. Na sede do SOS Mata Atlântica, a coordenadora da Rede das Águas, Malu Ribeiro, comenta o levantamento. O objetivo principal foi mostrar que a indisponibilidade de água na região sudeste não é porque nós não temos rios ou porque nós estamos em uma região de semiárido, por exemplo, mas é porque os nossos principais rios e córregos, aqueles que cortam grandes cidades e áreas urbanas, estão poluídos, estão indisponíveis para uso humano, para abastecimento público e para a produção de alimentos por causa da falta de investimento em saneamento básico. O professor de Geografia, Felipe Santos Pinto, sabe disso e também decidiu atuar como voluntário para gerar dados sobre a qualidade da água. O rio Tietê, no trecho da Ponte das Bandeiras, na capital paulista, oscila entre a categoria regular e péssimo nas medições realizadas ao longo dos anos. Qual é a esperança que você tem em relação a esse rio? Criar uma maior conscientização da população para ver se tenta mudar a situação, não ficar nesse lado de deixar só para o governo, deixar só para as outras pessoas. Desde a Constituição de 88, é proibido no Brasil lançar esgoto em qualquer corpo d'água sem tratamento. Por incrível que pareça, isso é aquele tipo de obra enterrada que não dá voto e que não é prioridade para a população. A gente vai ao sanitário, dá a descarga, lava a mão e a nossa consciência fica limpa, como se a partir dali a nossa responsabilidade tivesse acabado. Então, um dos objetivos desse projeto de levar a população, as comunidades a medirem a qualidade da água é entender essa nossa corresponsabilidade. Na Praça da Nascente, zona oeste de São Paulo, a mobilização da comunidade para recuperar as nascentes de outro córrego chamado Água Preta deu resultado. É caso raro dentro da metrópole. A qualidade da água passou de regular a boa. Todos esses monitoramentos que os grupos fazem são colocados dentro de um mapa, que é o Atlas dos Remanescentes Florestais, que a SOS Mata Atlântica realiza em parceria com o INPE. Há 10 anos atrás, esse mapa, aqui na região metropolitana de São Paulo, tinha muitos pontinhos pretos e vermelhos, que significam pretos, águas péssimas, e vermelhos, águas ruins. E hoje, a gente, visualmente no mapa, a gente começa a identificar muitos pontos em amarelo, com uma qualidade regular e alguns pontos bons. Pontos, inclusive, que melhoraram de qualidade ao longo desse processo. Então, acho que é importante a comunidade se mobilizar, sim, cuidar do seu rio, cuidar da qualidade da água e deixar isso pronto para a próxima geração, como uma herança cultural de hábitos, bons hábitos. A água é sagrada, né? Ela é vida. Meteorologistas estão advertindo que este ano poderão ser mais intensas as consequências do fenômeno El Niño, agravando inclusive problemas de seca em várias regiões do país. Também a Agência Nacional dos Oceanos e da Atmosfera dos Estados Unidos afirma que pela primeira vez desde 1980, o nível de dióxido de carbono na atmosfera terrestre ultrapassou 400 partes por milhão e que isso também influencia o clima e a poluição. O carbono retém o calor na Terra e as radiações infravermelhas. Também aumenta o vapor d'água e a concentração de gases que formam o efeito estufa. Com a tendência atual de aumento da concentração do carbono, mais de 120 partes por milhão desde o início da era industrial, não se conseguirá, dizem os cientistas, que a elevação da temperatura na Terra não ultrapasse 2 graus Celsius até 2050. Já aumentou 0,8 grau e poderá chegar a mais de 3 graus com consequências muito graves. O Brasil precisa estar muito atento. O estado de São Paulo sofreu em parte de 2013 e 2014 a pior seca em 80 anos. No semiárido, a situação tem sido muito grave,
com dezenas de municípios abastecidos apenas por carros-pipas de outras regiões. O Relatório Nacional de Avaliação do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, com 360 cientistas, afirma que os fenômenos nessa área atingirão todas as regiões e terão consequências na água, na energia, na agricultura, em tudo. Nós precisamos avançar com urgência em nossas políticas em relação ao clima e criar, sem mais perda de tempo, programas efetivos, práticos, para serem executados imediatamente. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Mar de Cortés, próximo à costa do México, na região chamada de Aquário do Mundo, pela rica biodiversidade marinha. Uma cena intriga os biólogos. Arraias manta ou jamanta, a maior das espécies de arraias, se reúnem aos milhares e, de repente, saltam para fora da água. Batem as nadadeiras no ar como se fossem asas. Impulsionam o corpo para o alto, em acrobacias que lembram o voo dos pássaros. Não se sabe ao certo o motivo desse comportamento das arraias. Existem várias hipóteses. Pode ser um tipo de comunicação do macho para atrair a fêmea, uma tentativa de fuga de predadores ou uma forma de retirar os parasitas. Há quem diga que é apenas pura diversão. Mas um enigma da natureza a ser desvendado pela ciência. E a seguir, a ciência de observar o céu. Aprenda a ler nas nuvens a previsão do tempo. O Repórter Eco volta logo mais. Os nossos antepassados sabiam decifrar a linguagem da natureza. Observavam as nuvens para fazer a previsão do tempo. Um conhecimento que é mantido até hoje por estudiosos, como o geólogo e professor de astronomia Paulo Varela. Vistas em movimento acelerado, as nuvens são um espetáculo. Fontes de inspiração para as crianças, que enxergam nelas animais e objetos, e para poetas que falam de tudo que é transitório, são também objeto de estudo para os cientistas que observam o céu. O geólogo Paulo Varela, professor de Astronomia e Ciências da Terra, criador do Observatório Céu Austral, realiza cursos de observação de nuvens. A gente incentiva a observação de nuvens para resgatar um contato com a natureza. Principalmente habitantes das cidades perderam um pouco o costume de olhar o céu, não só durante o dia como durante a noite. No curso de observação de nuvens, a gente ensina a reconhecer os principais tipos, como elas se desenvolvem, como caminham pelo céu e que significado meteorológico elas têm. Se é um dia que vai propiciar chuva, se vai ser um dia seco, se vai vir uma frente fria, uma frente quente. Que tal aprender um pouco sobre alguns dos tipos principais? Os nomes são em latim, língua utilizada para nomear as estrelas e as constelações. Há 4 palavras que nós chamamos de palavras-chave para isso. Stratus, que é uma palavra que significa camada. Cirrus, que são fibras. Cúmulos, que são montículos, flocos, e nimbus, que é chuva. Então, todos os 10 gêneros de nuvens têm nomes derivados dessas 4 palavras. E a partir disso a gente já intui o significado de cada uma delas. Estas são cirrus, esbranquiçadas, aparecem alto no céu e indicam que vem frente fria por aí. Quando a luz do Sol ou da Lua atravessa a nuvem, formando este tipo de halo, se trata de uma cirrostratus. Stratus são nuvens baixas que costumam cobrir elementos da paisagem.
Céu azul e nuvens isoladas, bem desenhadas. São cúmulos, indicadoras de bom tempo. Se elas começarem a crescer verticalmente, atingindo até 14.000 metros de altura, viram cúmulos nimbus. Produzem granizo, raios, relâmpagos, trovões, tempestades. Reconhecer as nuvens não é uma coisa difícil. A gente imagina que tenha milhões de tipos de nuvens no céu, né? Parece que todas elas representam um tipo diferente, mas não, são apenas 10 tipos. São exclusivos, quer dizer, então não há possibilidade nem de confundirmos um tipo com o outro. Reconhecendo esses 10 tipos, a gente consegue saber com uma certa antecedência o que vai acontecer com a atmosfera. Então, se eu quiser realizar um passeio pela costa, tenho, digamos, 2 ou 3 horas para fazer isso, observando o tipo de nuvem presente, eu posso com segurança realizar ou não. Segundo o professor Varela, é muito difícil saber quando é que surgiu essa classificação científica das nuvens com os nomes em latim. Mas se sabe que no século IV a.C., o filósofo grego Aristóteles já se dedicava à observação de nuvens. Hoje, para tornar rica a experiência, é muito importante aliar os saberes científicos aos saberes populares. O pessoal do interior, do litoral, tem isso muito vivo, né? Então, eles vão caminhando, vão olhando para o céu e sabem efetivamente o que vai acontecer nas horas seguintes. Eu procuro sempre colher essas informações porque são muito valiosas. Há um tipo de nuvem do céu chamada altocúmulos, que aparece geralmente como grandes flocos no céu enfileirados. Isso no interior de São Paulo, principalmente, é chamado de céu pedrento, em forma de pedrinhas, né? E o dito popular é este: céu pedrento, chuva e vento. E as mudanças climáticas têm relação com a formação de nuvens? Essas altas temperaturas que nós vamos experimentando nos centros urbanos, na realidade favorecem a formação de nuvens chamadas convectivas, que são as nuvens que produzem tempestades. Então, à medida que esse processo vai acontecendo, nós vamos experimentando uma atmosfera cada vez mais atuante no sentido de promover espetáculos grandiosos como tempestades, tornados, enfim, eventos meteorológicos de grande magnitude. Observar o céu é um bom pretexto para viajar. Longe da falta de horizonte, da poluição e das luzes das metrópoles, a observação é melhor. Mas quem vive nas grandes cidades tem como experimentar. Os parques das cidades passam a ser ambientes de observação, não só para nuvens, eventualmente para quem gosta de reconhecer pássaros ou fazer um reconhecimento das estrelas, porque felizmente os parques ainda são menos iluminados do que as ruas, né? Então acho que para todas as atividades da ciência, os parques são melhores. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet: cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com uma frase do astrônomo brasileiro Augusto Daminelli. Ele participa de uma campanha internacional que defende a observação do céu noturno e o direito de ver estrelas. Ele diz o seguinte: mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo já não enxergam mais a Via Láctea. Para nós, os astrônomos, o céu é um patrimônio da humanidade. Repórter Eco, até o próximo programa.